gravar. Então, Começou. Tá tudo certinho, agora foi. Aí, tem alguém pedindo permissão para entrar? Porque até agora não apareceu. Mas enfim, conforme vai aparecendo, eu vou aceitando. Pode começar. beleza, então. Então, né, a gente estuda justamente isso, né, o espaço. E o espaço tem muitas variáveis, né, tem o clima, tem o solo, como o homem, né, vai interferir nesse espaço, como ele vai se relacionar com o espaço. Então, não é à toa que a geografia é o 8º curso no Brasil todo, né, que tem maior evasão. Mais gente sai do curso. Tipo, tô quase terminando, a gente entrou em 40, né? Agora nós somos em 12. Então, a geografia não é para qualquer um, não. Não querendo puxar a sardinha, mas é complicado. Então, a gente vai fazer essa aula mais introdutória. Acho que ela vai entrando, Ana. Vamos dar um tempinho. E esse comecinho também não é tão importante assim. Só quando a gente começar a falar de território, paisagem, espaço, que daí qualquer coisa, se for preciso, a gente cria outra sala, porque daí é mais importante. Daí aparece alguma mensagem para ela, Lana? Não? Então tá bom. Desculpa, gente. Então vamos lá. Para começar a falar da história, né, do pensamento geográfico, a gente tem que, de novo, né, que nem a aula passada, a gente tem que voltar um pouquinho aí no tempo. Então, lá mais próximo, assim, para o período, né, da antiguidade, né, os povos, né, eles viviam em grandes grupos, né, e esses grupos, eles meio que se deslocavam, certo? Em busca de meios de subsistência, em busca de alimento, enfim, em busca de abrigo, né, e assim eles iam conhecer o espaço que eles estavam inseridos, né, em que eles viviam. Eles tinham também um conhecimento de mecanismo, né, das estações do ano, vamos dizer assim, né, e justamente através dessas migrações, através desses novos caminhos que eles acabavam explorando, acabavam, né, percorrendo para descobrir novos espaços, né, eles iam desbravando esse espaço geográfico, o espaço que eles estavam inseridos. Com isso, né, a partir dessa introdução, vamos dizer assim, né, a gente consegue traçar uns primeiros esboços, né, com a representação da superfície, né, terrestre que eles eram construídos, né, e assim a gente volta na nossa aula passada e que foram como surgiram os primeiros mapas, né. E daí a gente vai falar do mapa mais antigo, que não sei se vocês lembram, mas era o mapa de Gassur, né, na Babilônia. Enfim, a gente entra naquela aula de novo, né. E ainda assim, a gente mantendo na antiguidade, né, principalmente com o desenvolvimento da sociedade, né, com o desenvolvimento do intelecto humano, eu posso até recomendar um livro muito bom que vai falar justamente o porquê, né, do ser humano, que não é um super predador, né, a gente não teria sobrevivido contra muitos animais aí na natureza, provavelmente, mas por que a gente se desenvolveu intelectualmente a mais do que os outros. Bom dia, Guilherme. Então, com essa expansão, né, da psique, que daí com essa expansão da política, né, com a expansão comercial, com a expansão marítima, até, né, principalmente ali na região do Mediterrâneo, acontece, né, a construção desses mapas marítimos, como a gente viu também, que vai conter a descrição de alguns lugares e dos habitantes desses lugares, né. A gente também pode ressaltar uma importante contribuição, né, que teve de Aristóteles, né, para o desenvolvimento do conhecimento geográfico. Sim, Aristóteles também estudou geografia.
ele era um filósofo, né, mas ele admitiu a esfericidade da Terra, né, mas ele não tratou apenas como se fosse um tema, né, ele fez também algumas relações de aspectos físicos, de aspectos humanísticos, né, com variação do clima, com altitude, relação, né, entre as raças humanas, né, dessas diferentes localidades. E daí os gregos, né, na costa ali do Mediterrâneo, eles instauram, né, também colônias que desenvolviam comércio, né, o conhecimento desses lugares. E entre os romanos, por exemplo, a gente pode destacar a expansão do cristianismo, né, essa religião maravilhosa que é por amor, né, que, enfim, prega, enfim, não vou entrar nesse quesito, ali do século IV, né. E nesse período também, alguns estudiosos vão afirmar que os princípios religiosos, né, sobrepunham as ideias, né, as ideias científicas e que já estavam estabelecidas pelos gregos há algum tempo, né. Por exemplo, eles estavam em um período de negação dos estudos feitos sobre a esfericidade da Terra, né, o que dificultava a partir do momento que você contrapunha, né, um ideal disso, e principalmente de cunho religioso, fica muito difícil você fazer um avanço científico. Exemplo do período que nós estamos vivendo hoje, não é mesmo? Quando você tem uma negação da ciência, você logo tem baixo investimento na ciência. É só procurar aí no Google mesmo quanto o MEC, por exemplo, investiu nesses últimos 3 longos e tortuosos anos na educação. Enfim. Também vão ter alguns relatos que na Idade Média, né, houve uma reorganização praticamente do espaço, né, que ele vem com a queda do Império Romano no Ocidente, já que algumas mudanças mais territoriais, né, foram ocorrendo, principalmente ali por meio das invasões bárbaras, né, algumas guerras que foram acontecendo, novas fronteiras que foram sendo consolidadas, né. O pensamento geográfico ele passa a não ser formalizado em termos científicos, né? Então, praticamente num ambiente, né, a igreja ela se torna o maior poder, né, já que é o único poder central ali europeu no momento, né? E as respostas às questões colocadas elas passam a ser dadas a partir de interpretação bíblica, né? Você lê um livro que foi escrito na Idade dos Metais, lá não sei há quantos tempos, num povo que falava outra língua, que tinha outras gírias. Sim, né, eles tinham gírias, sim. E a gente quer basear o modo de convivência de um planeta inteiro baseado em um único livro. É complicado, mas enfim. O sistema feudal também ele vai desencadear, né, a partir dessas crises, né, romanas, instaurada, né? Então esse sistema ele domina a vida dos reinos europeus ali a partir do século V, né, até o século VIII, quando o comércio também ele havia se tornado uma atividade de muita pouca importância. E no final da Idade Média a gente vai ter alguns importantes relatos, né, de algumas viagens, como as cruzadas, né, tendo como consequência também a dinamização ali das relações comerciais entre o Ocidente e o Oriente, né? E também com o ressurgimento das curiosidades ali pelo mundo desconhecido, né, pelas terras que ainda não foram desbravadas, há o renascimento também, então, do comércio entre a Europa e o Oriente, né, as peregrinações aos lugares santos, né, em busca dos locais santos. E assim torna-se necessário, né, o desenvolvimento de alguns instrumentos de navegação, como a utilização da cartografia, né, que era mais realista, vamos dizer assim, né, e não mais uma cartografia religiosa, como aqueles mapas de cunho religioso que a gente viu, né, o mapa O, o mapa T, que né, no início da Idade Média ali, e quando a gente estava também no momento de busca por alguma resposta, né, que se encontrava numa ordem religiosa, né, de cunho religioso. A partir de então, daí a cartografia ela passa a ser reformulada, né, como a gente viu, a gente começa a produzir os mapas portulanos, né, junto com o desenvolvimento dos estudos marítimos, né. Esse nome portulano, né, vem provavelmente
né? Provavelmente porque a gente não tem certeza, né? Mas ele vem da designação, vamos dizer assim, né, do mapa piloto, né? Que vem do italiano, né? Portolano. Que são esses mapas que tinham uma capacidade de descrever com alguns detalhes mais ricos, né, as rotas marítimas, né. Eles tinham descrições de viagem entre o Ocidente e o Oriente, eram feitas também trazendo muitas informações importantes das regiões que eram desconhecidas até então, e ao mesmo tempo em que o conhecimento do espaço geográfico ele vinha sendo ampliado, né. E o relacionamento, vamos dizer assim, entre a sociedade e a natureza era estabelecido, né? Ali, por volta também do século XV com o século XVIII, a gente tem um aperfeiçoamento do estudo também sobre o magnetismo terrestre, né? O magnetismo gerado pelo planeta, né? Que vai estabelecer também uma melhor, vamos dizer assim, exatidão, né? À medida das longitudes, o que pode, né? O que vai fazer, né? O que a gente permita realizar algumas correções em alguns antigos mapas, né? É um período muito importante para a ciência para a geografia, né? Porque a gente consegue retomar dois rumos que vinham seguindo da antiguidade, né? Em um rumo não muito claro, né? Que seria a geografia matemática, né? E a geografia descritiva. Então, através dessas viagens e da grande expansão das navegações, né, ao novo mundo, né, ao inexplorado ainda, os estudiosos da época eles puderam fazer algumas observações astronômicas, descrever esses lugares, né? E eles descreviam que a concepção geográfica do mundo muda muito mais rapidamente, principalmente nesse quartel ali do século XVI, né? Do que qualquer outra época, né? Essas correções de mapas que eram feitas por eles, né? O primeiro globo terrestre foi construído nessa época, e ali no século XVII, mais ou menos, né? Também por meio dessas observações, né, de alguns estudiosos como Copérnico, Galileu, Kepler, né, a gente tem uma mudança na concepção sobre a Terra, né, sobre como a gente visualizava o nosso planeta. E o universo em si, né, a dinâmica do universo, a dança dos planetas, vamos dizer assim. Né? E a gente passa a ter uma mudança de pensamento que ela deixa de ser geocêntrica, né, e passa a ser heliocêntrica, né. Vão ter relatos também que na França a gente desenvolve uma cartografia de maior escala, né, que vai poder atender até as necessidades, por exemplo, de representações territoriais, né, de demarcações territoriais, como administração política, engenharia, estrada, canal, ferrovia, enfim, rotas comerciais, né, entre algumas outras, né, vamos dizer assim, importantes mudanças, né. Porém, nem tudo são rosas, não é mesmo? Então, com o tempo, né, essa manipulação, vamos dizer assim, de experiências, né, praticadas pelo homem, vinham sendo feitas, né, o que alargava um pouco a capacidade do desenvolvimento da atividade humana, né. Então, com a manipulação desses problemas, a gente começa a respeitar uma ordem pré-estabelecida por meio de algumas técnicas, né? E assim surge o que a gente chama como ciência, né? Então, a geografia, ela vai se encontrar inserida num campo científico, depois desse histórico todo que a gente viu, puxando principalmente com a aula passada, né? Que é o início do pensamento geográfico, praticamente, né, a cartografia permitiu isso, a geografia ela se encontra nesse campo que permite o homem obter as respostas mais eficazes, né, sobre alguns problemas espaciais, né, e suas respectivas estruturas, suas respectivas consequências, né. O desenvolvimento das ciências, né, ele se acelera muito ali nos séculos XVIII até o século XIX, né? E com o desenvolvimento do capitalismo comercial, né, a partir do século XV, o interesse também por matérias-primas e conquista de territórios para a produção de alimentos, né, pelos países europeus, que eram os detentores, né, dos meios de produção, ele promove uma expansão econômica e territorial desse continente.
Então, com isso, a burguesia, ela ia enriquecendo através de várias e várias relações comerciais. E iam intensificando também as relações entre os povos. Então foram necessárias várias revoluções políticas, como a Revolução Gloriosa, aquela que a burguesia, né, tomava o poder enriquecendo-se, né, nenhuma novidade até então, né, desde aquela época. A burguesia, ela provoca também uma verdadeira revolução de ordem, vamos dizer assim, mais cultural e técnica, né. E essa revolução cultural e técnica que eu quero ver vem principalmente com a Revolução Industrial, né, que foi estabelecida ali na Inglaterra, né, no século XVIII. Não sei, achei que tinha me chamado, perdão. No século XVIII, né? O que vai chegar na França, né? E vai provocar uma verdadeira revolução de ordem técnica e de ordem industrial. O que vai fazer né, com que a França, né, assim como outros países, né, ela comece a desenvolver a cartografia com uma representação de larga escala do que representava o território. Para ser mais exato, né, para atender às necessidades da política, as necessidades de guerra, né, de guerrear, e de organizar revoluções como a Revolução Francesa, que vai trazer para a gente o conceito de direita e esquerda. E através desse enriquecimento, a gente também tem um crescimento ao estímulo, né, para o desenvolvimento de técnicas e de pesquisa, né, e consequentemente com isso, né, a gente vai ter um crescimento da exploração do espaço natural, né, com o desenvolvimento das ciências, a gente vai ter vamos dizer assim, vai começar as primeiras aulas de campo, né, de você ir a campo, de você fazer observações, recolher amostras, né, fazer análise dessas amostras, né. Então, desde o século XVIII, né, os filósofos, eles se posicionavam, né, em relação a esses problemas e se preocupavam também com o avanço da ciência, com a sua classificação, né. Até tem um professor muito famoso ali da USP, se eu não me engano ele está falecido também já, que ele analisava, né, esse período e ele descrevia que a classificação dessas ciências, ela tinha que ser uma tentativa de conjugar o amplo saber e a capacidade do homem em expandir isso, né, fazer disso, né, esses objetos de estudo, por exemplo, de Kant, né, o filósofo, ele também foi professor de geografia, né, a sua importância, né, para a ciência geográfica, isso já falando mais ou menos, né, do que o Kant fez precisamente, né, ele contribuiu muito, porque ele não só viajou e relatou essas viagens, mas ele trouxe para essa ciência, né, umas reflexões sobre a natureza do conhecimento, vamos dizer assim, né? Porque para Kant, o conhecimento ele se dava da experiência e do raciocínio. Então, nessa época, o conhecimento científico ele vinha sendo, né, compartimentado e essa classificação, né, preocupava um pouco os demais estudiosos, porque Kant também argumentava que o conhecimento ele deveria estabelecer relações entre a natureza e o homem. Lembra que eu falei do que o estudo da geografia, né? Então, para ele, né, para Kant, era necessário a gente encontrar um ponto em comum de pensar a natureza e pensar o homem, né, seja num plano mais empírico, né, que vai ser criado pela ciência, seja no mais abstrato, que é mais, vamos dizer assim, característica da filosofia ou até mesmo da religião, né? E precisaria se buscar esses pontos de apoio na geografia e na história, principalmente. E na geografia que vai se buscar os conhecimentos empíricos concernantes à natureza, né? Principalmente quando a gente vai entrar ali no século XIX, que a gente vai começar a ter um desenvolvimento da geografia clássica, né, da chamada geografia clássica, que vai acontecer só ali no século XIX, que alguns cientistas e alguns intelectuais, eles se preocupavam com a expansão da ciência, vinculada às observações, às experimentações, né. O pensamento científico do século
XIX tinha as suas bases, né? A gente já está falando ali do período do positivismo, né? Que era uma concepção filosófica que foi instaurada pelo Auguste Comte, né? Um filósofo francês, que ele defendia essa perspectiva de observação que já era discutida por Kant, para ser sincero, né? Então, essa corrente filosófica, ela estava firmada em 3 regras, né, que seriam praticamente essenciais, que seriam a observação, né, que a observação seria a única base do conhecimento, o estudo dos fenômenos ele se deveria basear apenas no que é observável, né, e tudo aquilo né, que não se era possível se observar era renunciado. Né? Não era permitido qualquer observação sobre, ou especulação até mesmo, sobre a origem, sobre o destino, sobre a gênese do que eu não conseguiria observar, do que eu não conseguia tocar, do que eu tinha no espaço, né? E por fim, né, as leis positivistas, elas se destinavam a prever, a fazer uma previsão sobre do desenvolvimento desse objeto que eu estou observando, né? Então, essa concepção filosófica, né, principalmente que os geógrafos do século XIX ali vão buscar suas orientações, e no qual a geografia tradicional também está fundamentada, seria esse positivismo. Então, os postulatos, né, do positivismo, e aqui a gente pode abrir um parênteses, né, e colocar como conjunto dessas correntes não dialéticas, né, os frutos desse positivismo, eles vão ser o patamar, praticamente, né, sobre o qual a gente vai erguer o pensamento geográfico tradicional, dando a ele uma unidade, né, um ponto, um marco. E na geografia tradicional, né, essa descrição, essa enumeração, essa classificação, né, são elementos que estão presentes, né, desde esse momento, que é um marco histórico para a gente. Então, desde esse momento, essas máximas da geografia, elas vão sendo elaboradas, elas vão sendo transmitidas, elas vão sendo tratadas com alguns elementos principais, né, do pensamento geográfico. E desde essa época também eram traçadas já como os princípios né, mais fundamentais, né, porque a geografia é essa ciência de contato entre o domínio da natureza e o da humanidade, né, são reinos, vamos dizer assim, né, o reino plantar e o reino animalia, por exemplo, que se encontram, que se interagem, que trocam experiências, né, ou deveria trocar, não um sugar o outro. Então, se a gente olhar para esse cenário, né, e a gente fazer uma leitura dessa máxima da geografia, a gente consegue ver que o homem, ele não está inserido nos estudos geográficos como um indivíduo, né, como um dado numérico, como um estudo populacional, como o IBGE faz, né, mas a gente não pode ter uma visão somente social do homem. A gente tem que ver ele como um elemento da paisagem. Ele pertence a esse espaço. Só que ele deveria cuidar melhor desse espaço. Mas, enfim, né? A gente está falando de um período de uma dispersão do conhecimento geográfico, onde a gente não é possível que a gente fale dele, né, da geografia, principalmente também, como uma ciência de síntese, né? Uma ciência sintetizada e particularizada, vamos dizer assim, né? É um período e é uma ciência muito ampla para ser definida, né? Mas daí vocês podem falar que eu estou puxando sardinha para mim, né? A gente vai ter essa concepção da sistematização da ciência geográfica por duas pessoas, né? E uma delas na verdade, esses dois já chegam a cair bastante no vestibular, principalmente nesses últimos anos, né? Acho que desde 2017 eu venho vendo eles caindo, né? Que vai ser... Mas, enfim, vou apresentar eles para vocês agora. Ali no século XVIII, né? A gente vai e volta, não sei se vocês conseguem observar isso, né? Mas no século XVIII,
a gente vai ter o mundo, ele vai passar por uma revolução científica, né? E uma delas é o renascimento cultural, no qual a gente estava presente ali, né? Estava presente nesse período, né? Um senso mais crítico, né? O que permitiu o homem observar mais atentamente os fenômenos, eu tenho uma dificuldade com as palavras, enfim, como a gente disse, né? Os fenômenos mais naturais. E essa revolução, né? Ali no século XVIII tinha essa busca, vamos dizer assim, epistemológica, né? Que vai substituir uma visão da metafísica. Então, nela também estava contido o estudo do método, né? Uma organização da lógica do saber. E assim, duas tendências surgem e vão ser discutidas: o humanismo e o racionalismo. A geografia, ela passa a ser interpretada através dessas relações entre o homem e a natureza, né? E vai relacionando os aspectos mais sociais com o ambiente. Então, alguns historiadores, alguns pensadores, né, vão denominar duas pessoas como sendo fundamentais, né, vamos dizer assim, para a fundação da ciência geográfica moderna, que vai ser, eu vou digitar aqui para vocês, que vão ser o Alexander von Humboldt, se não me engano, o nome dele é assim, o sobrenome dele, e o Carl Ritter. Eles vão ser os fundadores dessa modernização, vamos dizer assim, da geografia, né? Então, a partir também ali né, isso foi na Alemanha, tá? É bem importante que vocês tenham isso em mente. A Alemanha também é o berço dessas primeiras metodologias e de correntes do pensamento geográfico, né? Então, a partir do início do século XIX, a gente vai ter uma sistematização desse conhecimento geográfico, né, no território alemão. E esse território alemão, até meados ali do século XIX, né, não era unificado. Então, e justamente isso, né, a geografia ela vai surgir para atender duas necessidades diferentes, né, a unificação territorial e a expansão do domínio alemão. Então, a Alemanha, ela só vai ser unificada ali em 1870. Então, ela é considerada uma unificação tardia, segundo alguns historiadores. Então, devido a essa falta de constituição de um Estado, né, de um espírito nacionalista no território alemão, né, se fez necessário uma discussão da geografia, né, no século XIX, da geografia desse espaço, o que fez com que a geografia percorresse novos rumos, né, surgissem novas linhas de pensamento. Então, a gente vai ter né, várias discussões. Então, temas como domínio, organização do espaço, apropriação do território, uma variação regional ali, né, entre muitos, a geologia do local, né, eles estavam na ordem do dia e na prática da sociedade alemã. Sem dúvida nenhuma, que isso iria alimentar uma sistematização da geografia, né? Uma sistematização geográfica. E nessa temática que vão surgir esses dois pensadores, né? Que eram membros da aristocracia prusiana ali e estudiosos da época, né? O Humboldt e o Ritter. O Humboldt, ele era um naturalista, né? E o Ritter, ele era um historiador. Ele era um historiador, ele era um filósofo, que vão desenvolver essas outras linhas de pensamento. O Humboldt, ele nasce em Berlim, tá? Na Alemanha. Ele se dedica aos estudos, principalmente da botânica, até o que fez ele ser considerado, né, e ser denominado um naturalista. Ele estuda geologia, ele estuda física, ele estuda astronomia, ele estuda biologia, ele estuda a geografia, né, ele vai desenvolver a geografia. Ele foi praticamente um dos pioneiros ali também nos estudos pedológicos, né, entre outras, né. E por pertencer a uma família aristocrata, né, ele fez inúmeras expedições por todos os continentes, né,
Ele fez excelentes observações da América Latina, e através dessas expedições, ele pôde observar os diferentes tipos de clima, os diferentes tipos de paisagem, os diferentes tipos de planta, dependendo da região que eu estou, e ele registra tudo isso nas suas obras, né? O que até hoje a gente vai ter ricas informações, né, através dos seus relatos que ajudaram a desenvolver essas ciências futuramente. Humboldt, ele descrevia os fenômenos e pela grande bagagem cultural que ele tinha, ele proporciona um novo modelo para a geografia, né? O que vai fazer com que a gente realizasse novas descobertas também, e a gente pudesse descrevê-las. Então, apesar de ser naturalista, ele tinha uma enorme curiosidade pelos homens, né? Pelo homem e pela sua interação, pelo homem e pela sua organização política, pelo homem e pela sua dinâmica social, né? E ele achava que tinha uma relação íntima ali com as condições naturais, né? Que a gente vai entrar um pouquinho mais para frente pela história do determinismo e do possibilismo. Mas a gente chega lá. Então, ele vai fazer relações entre o uso da terra e o homem, né, das mais diversas formas. Porque ele acreditava, o Humboldt acreditava que através dessas relações a gente poderia obter alguns recursos disponíveis, né? Ele tinha um olhar por um olhar mais objetivo, né, por elementos mais variados do meio físico, vamos dizer assim, né? Ele não se limitava a esses elementos, né? Ele não ficava preso nesses elementos físicos. Ele observava também uma sociedade, a sociedade que estava em volta, a sociedade que estava interagindo com esses elementos físicos, né? Então, essas observações permitiam que se estabelecessem algumas relações ali com tudo o que estava inserido, né? Ele começava a fazer as relações entre o clima, o solo que está embaixo, o tipo de planta que eu tenho, como essa comunidade que está aqui em volta está interagindo com esse espaço, está interagindo com esse solo, o que essa interação com esse espaço está acarretando nessa região, o que está sendo modificado pelo homem, quanto tempo essa alteração, essa atividade praticada pelo homem nesse espaço dura, né? É reversível? Não é reversível? Tem modificação muito brusca? A planta volta se eu tirar ela dali? Ele deu para entender? Ele começou a fazer essas relações entre as interações do ser social com o espaço em que esse ser social, né, vamos dizer assim, tá preso, né? Tá preso não, escolheu ficar ali, né? E apesar de ele ser esse naturalista, ele vai ter uma enorme curiosidade, por exemplo, com a política também, né? Mas daí isso já é um pouquinho mais para frente que a gente vai trabalhar. E ele também, né, a partir dessas viagens, ele vai escrever algumas importantes obras, né, que até hoje são bases de muitos estudos. Por exemplo, ele escreve um livro que chama Cosmos, né? E não era um livro só, né? Praticamente uma enciclopédia. Se eu não me engano, são 4 volumes. E um deles foi publicado depois da morte dele, né? E nesses livros, ele vai trabalhar algumas ideais nele, que para ele, né, para o Humboldt, a Terra, ela tinha uma ordem estabelecida, né? Ela constituía uma totalidade de todas as coisas desse universo. E de uma forma ordenada, né? Então, o que é? Nesse livro, ele vai descrever alguns fatos concretos e algumas paisagens mais detalhadas. Então, ele descreve também que a ciência geográfica, na época, né, ela seria uma disciplina dotada de métodos, né? Porque, em alguns termos, quando a gente vai falar de método, o Humboldt ele propõe um empirismo, né, raciocinado. O que eu quero dizer com isso? Ele tinha a intuição a partir da observação. Eu observava, depois eu intuía. Então, o geógrafo ele deveria contemplar a paisagem de uma forma quase que estética,
né, que vai ser praticamente o título do primeiro livro dele, né, que era acho que o grau de prazer em contemplar a natureza, sabe? O prazer que... Ai, como que é? O prazer, o que observar a natureza pode me acarretar prazer. Era alguma coisa assim o nome do primeiro livro dele. Então, a geografia, com essa ciência, né, e essa metodologia, ela procurava buscar uma relação ali entre os objetos observados e a razão, né, que propunha uma ideia de que tudo isso, né, de que tudo que está em volta no meu espaço é possível e é parecível de apreciação, deve ser apreciado, deve ser pensado e deve ser construído pelo sujeito que faz essa observação e essa apreciação. Tudo bem até aqui, gente? Maravilha. Sim. Sim. Parece aqueles... Sabe aqueles programas do Celso Portiolli, que a pessoa tá na cabine, assim, que faz o foninho? Enfim, uma piada... Nem a piada, né? Mas uma coisinha. Me veio na cabeça agora. Não. Gosto de gente que entra na onda. Nossa, eu trocava fácil por um biscoito. Ai, não me fala do ratinho, que eu tenho ranço do ratinho. Mas enfim. E a gente segue pro nosso outro amiguinho, né? O Ritter, Carl Ritter. Ritter, não vamos falar daquele cidadão lá, o outro. Ritter, ele era discípulo, ele era amigo do Humboldt, ele foi um grande pesquisador, ele vai estudar ali também matemática, história, filosofia, biologia, outros ramos de conhecimento também, né? Aquele povo não tinha o que fazer na época e ia fazer o quê? Ia estudar. Eles já viviam em quarentena há muito tempo. Então, tem alguns estudiosos que vão descrever Ritter, né, que descrevem ele através das suas propostas, né? Eles propõem determinar que as relações entre a geografia e a história, né, entre o meio e as características originais da sociedade e das civilizações, né? Ritter, a formação dele, apesar de eles terem estudado algumas áreas em comum, era bem diferenciada, porque tinham, né, alguns fatores em comuns, obviamente. Ambos são contemporâneos, ambos pertenceram também a um seleto grupo de pesquisadores que viveram ali durante a Revolução Francesa, né, eles contribuíram também, né, para alguns ideais mais revolucionários dessa época. Eles formularam alguns ideais de nível mais intelectual e filosófico, né, o que acabava proporcionando uma busca pelo conhecimento, né, levando a geografia também a conquistar, vamos dizer assim, né, essa sistematização. Para Ritter, a geografia era essencialmente uma disciplina histórica, que tinha no seu próprio centro, né, no seu principal, vamos dizer assim, motivo de estudo, né, as relações entre o ambiente natural e o desenvolvimento dos povos. Vocês conseguiram ver a diferença? Senão a gente vai voltar lá para frente e a gente vai pegar isso. Ritter, ele definia o conceito de sistema natural, ou seja, né, uma área delimitada, né, dotada de uma certa individualidade. Então, para ele, caberia a geografia se valer dos estudos dos lugares, né, mas em busca de suas individualidades. Ou seja, ele analisa os diferentes fenômenos, né, que aconteceriam ali na superfície da Terra, sem deixar de lado a ação humana. Então, por causa disso, a proposta dele, né, vamos dizer assim, é praticamente antropocêntrica, né, e mais regionalista. Ele fazia com que ele fazia essa relação entre a natureza e o homem, fazendo uso das individualidades desses lugares, não deixando que o empirismo, né, espaço para esse desenvolvimento.
pois para se fazer essas relações, se fazia o uso da observação. Professor, o meu tá sem som. Tá sem som? Pra mim tá rodando normal. Eu vou sair e entrar de novo. Acho que deu algum problema na minha internet. Vai lá, bem. Então, né, para a gente chegar nessa individualidade regional, né, Ritter ele vai comparar alguns recortes, né, feitos em áreas diferentes. Que ele tinha o propósito, né, a finalidade dele era de identificar as características comuns e depois a gente chegar num plano de generalização, né, que seria mais ou menos um método indutivo. Então, com esse plano de comparação possível, né, ele individualiza, ele analisa cada área separadamente, com a única finalidade de identificar o que é específico a cada uma dessas áreas. Ele vai distinguir o que separa essas áreas e daí ele começa a classificar essas áreas pelas propriedades comuns a todas elas, né, que já é um método dedutivo. Ele vai obter com essa metodologia, ele vai obter a individualidade dessas áreas, né? E o que isso vai fazer? Vai levar a uma construção teórica da região, né? Que Ritter ele vai conceber de maneira a ver cada área como um recorte de uma unidade de espaço maior, né? Ou seja, ele vai ter uma unidade em si, ao mesmo tempo que é a parte diferenciada de um conjunto maior da superfície terrestre. Pegou a brisa desse maluco? Deu para dar uma sacada? Então, nessa síntese que eu fiz do pensamento dele, é muita brisa, tipo, mas dá para ficar claro, pelo menos para mim ficar claro, mas é muito. Eu no começo achei muito complicado entender. Fica clara uma preocupação que ele tinha sobre um conceito de individualidade regional que dava uma visão humanística para o espaço geográfico. Então, para ele, a gente deveria, né, buscar semelhanças entre as regiões, formulando comparações, mas sem perder a individualidade. O que é só daquela região, o que caracteriza aquela região. Não olhar como um todo, o que toda aquela área tem em comum. E nessa busca por semelhanças e explicações, né, fica meio que claro, vamos assim, os princípios do criador dessa teoria, né? Porque para ele, os acontecimentos desses fenômenos têm um fim, não um fim previsto, mas tem um objetivo claro, né? Que tinha um destino, tinha uma finalidade, tinha um fim mesmo, tinha um lugar ali que as coisas iriam acontecendo naquela região e chegariam a um fim, que era o fim previsto por Deus. Então, Humboldt e Ritter, eles vão partir de um princípio holístico, ou seja, eles pensavam, eu não vou dizer que eles pensavam ou consideravam, enfim, eles consideravam a realidade, né, segundo nada poderia ser explicado pela mera, né, vamos dizer assim, disposição dos fatos, disposição das partes, pela ordenação desses acontecimentos, mas antes disso, pela relação que eles mantinham entre si com o próprio todo, né, com o próprio espaço. Então, para Humboldt, principalmente, a superfície da Terra seria praticamente a globalidade do planeta, né? Seria uma parte da globalidade. Então, depois de diversas né, integrações orgânicas e inorgânicas que ele vai fazer, ele vai dizer isso, mas e para Ritter, a parte dessas individualidades seriam de um ser único, né? Seriam
dessa única finalidade, né? Desse único propósito. Então, ele vai discutir a ideia de que o geógrafo, né, eles vão discutir entre eles, né, a ideia da geografia e do geógrafo, né, que seria um mero observador de espaço, né, e que esse mero observador experimentava a fim de compreender as leis da natureza, né, ele se observava, experimentava o que tinha naquele espaço, mas para ele era isso, né, era só para compreender como a lei da natureza funcionava. E mesmo assim não chegaria a uma descrição fundamental, porque teria um propósito final maior. Então vai ser descrito ainda que a noção, né, que eles já estavam trabalhando, desse olhar geográfico, ele vai nascer, né, a partir desses dois pensadores. Então, a gente pode até fazer um destaque aqui que esses pensadores, eles tinham uma base num discurso científico já em meados do século XIX, o que vai alimentar muito o racionalismo e o positivismo, né? Então, é meio que uma relação paradoxal, né? A geografia de Ritter, que era mais influenciada pelos conceitos mais românticos, vamos dizer assim, né? Mais filosóficos, a geografia dele fazia uso de uma linguagem muito mais próxima de uma ciência mais racionalista, de uma ciência mais positivista, do que a linha de pensamento, né, do que a linguagem do Humboldt. Porque para o Humboldt, né, quando a gente vai falar a respeito de uma retórica, né, e por vezes até porque esses pensadores, né, nessa época bebiam de várias fontes, e entre elas as artes, né, a poesia, né. Então, eu gosto de pensar, tem um livro muito bom que eu vou recomendar para vocês depois ali, que seria, até por vezes, poética, né. De uma maneira geral, é uma aproximação muito maior com os canones, por exemplo, da época, do que com uma ciência mais racionalista. Né? Ele mesmo definia dessa época, já no final do século XIX. Então, filósofos, pensadores de diversas épocas, diversos períodos da história da humanidade, eles discutiam e mostravam também as oposições das ciências, né? Tanto da ciência positivista como da ciência racionalista. E Humboldt, ele tinha ideias racionalistas, ou seja, né, sempre estabelecendo e propondo caminhos para alcançar determinada finalidade, né, como uma exploração racional de alguns recursos mais econômicos no Novo Mundo, né? E mais Ritter, né, já ele além de um racionalismo muito puro, ele constrói uma imagem lógica do mundo e com ideias mais positivistas, mas também sempre esclarecendo alguns aspectos mais conceituais de métodos, ideias e descobertas da ciência que vai fazer relação com experiências e práticas a fim de provar algumas hipóteses, né? Então, para esses dois, ambos morreram em 1859, olha que louco, né? Já ali no finalzinho do século XX. Então, a geografia, ela seguia constituída de alguns levantamentos mais empíricos e algumas enumerações mais exaustivas sobre diferentes lugares da Terra, sabe? Com uma certa repetitividade até. Mas a obra desses, tanto do Ritter quanto do Humboldt, né, atenderam, né, corresponderam ao desafio que a Europa vivia naquele século, né? Não, a gente fala da Europa, mas mais precisamente a Alemanha, né? Onde a gente tinha uma aspiração à unificação nacional e política, né? E a partir desses dois pensadores, a gente fica estabelecida uma metodologia da geografia descritiva, o que acabou proporcionando para a gente o maior desempenho da propagação, o maior desempenho da ampliação, o maior desenvolvimento mesmo, né? A gente começa a ter a geografia classificada como ciência, né? Só no século XIX.
o que é uma pena muito grande. A nossa aula vai até 9h20, correto? Obrigado, Blake. Tava com saudade. Maravilha. Então, eu acho que eu consigo trabalhar com vocês alguns conceitozinhos mais importantes, que daí a gente já entra na onda daquele slide, tá? Que são algumas categorias que a gente vai colocar para falar do espaço geográfico, né? Então, depois de toda essa introdução que a gente viu, né, buscar compreender eu não diria buscar compreender, mas buscar a compreensão da realidade não é uma tarefa exclusiva só da geografia, mas de outros ramos, né, da ciência. Mas com isso, para mim, pelo menos, surge uma questão, né? Qual é a contribuição da geografia para o entendimento do mundo, para o entendimento da realidade que a gente vive? Como a geografia, enquanto uma disciplina escolar, olha, eu juro que até me arrepia. Eu sou apaixonado por isso. Como uma mera disciplina de escola pode organizar o seu corpo de conhecimento e tornar ele acessível para o aluno, né? Para que ele seja capaz de realizar uma leitura correta da realidade que está cercando esse aluno, né? Porque eu acho muito injusto o que fazem com vocês, o que já fizeram comigo, né? Porque normalmente a gente fala, tipo assim, você não pode participar da sociedade ainda, né? A gente vai falar para o adolescente, você não está formado ainda, você não tem 18 anos, né? Você não pode ir para a sociedade enquanto você não fizer 18 anos. Mas você é um ser social, eu não gosto de chamar vocês de alunos, porque antes de vocês serem alunos, vocês são uma pessoa. Cada um de vocês é diferente um do outro. Cada um de vocês tem uma história, tem uma bagagem cultural. É muita prepotência minha olhar para vocês e falar, não, você não sabe nada ainda. Você está estudando, você tem que ficar quietinho, observar e falar. Eu não sou dono da razão. Não é porque eu sou professor que eu sei de tudo. Imagina, tem coisa que eu não sei. Tem coisa que aluno pergunta para mim, eu falo, nossa, eu não sei, não me lembro. Eu vou dar uma estudada. Sabe, cada um de vocês tem uma história, tem uma bagagem cultural. E é muito injusto eu não deixar você participar da sociedade porque você não terminou o ensino médio ainda. Sabe? Não faz sentido. Então, eu acho que cabe para a geografia, né, defrontar como uma tarefa de analisar esse espaço geográfico, como uma categoria para a gente compreender a realidade, para a gente criticar a realidade também. O ensino de geografia, principalmente ali nos anos fundamentais, né, que eu acho que é muito pobre, deveria conferir uma ênfase, né, no estudo do meio resultante da ação do sujeito social, né, do ser social, que é responsável pela construção do lugar, que é responsável pela construção da paisagem, que é responsável por delimitar e desenvolver esse território. Então, é um ensino muito importante, na minha opinião, que eu vou excluir. E é justamente esses 3 conceitos que vocês devem se ater e devem estudar muito quando a gente for falar de geografia, que mais para frente isso vai ajudar muito para vocês, tanto para a parte da geografia física, quanto para a parte da geografia humana, que é esses conceitos de lugar, território e espaço, certo? E paisagem também, perdão. Quando a gente vai falar do conceito de lugar, para a gente começar, né? Esse conceito sempre teve presente numa análise geográfica, né? Que, enfim, sofria várias e várias definições, considerações, em diferentes épocas, né, da nossa história, da história da humanidade. Por muito tempo, a gente vai tratar o lugar como uma expressão do espaço geográfico sob uma dimensão pontual, ou seja, era uma localização espacial absoluta, imutável, né? E para ultrapassar essa ideia, a discussão que a gente levantou, né, de lugar, foi realizada sobre 2 aspectos, né? Lugar e experiência. Lugar e singularidade, né? O lugar como experiência, ele vai caracterizar principalmente
pela valorização ali das relações de afetividade desenvolvida pelo indivíduo em relação com o ambiente. Né? Vamos seguir nessa linha de raciocínio, o lugar é um resultado de significados construídos pela experiência. Deu para entender o que né, vamos assim, para tentar simplificar. Trata-se de uma referência afetiva ao longo da nossa vida. Por exemplo, muitos de vocês, né, pelo menos eu, pensei né, muita gente também passa da quinta série até o terceiro ano no mesmo lugar, na mesma escola, no mesmo grupo de amigos. Você cria uma relação afetiva com aquele lugar, com aquele espaço. Aquilo lá é um lugar de afeto, é um lugar que você se reconhece, é um lugar que você se vê materializado, que você vê parte de você. Se vocês voltarem daqui a alguns anos na escola, onde vocês passaram vários anos que vocês gostam, você vai se lembrar das relações que você fez ali, da sua dinâmica naquele espaço. É um lugar de afetividade, né? Se a gente vamos seguir nessa interpretação, o lugar, ele é diferente do espaço, porque o lugar, ele é fechado, né? A definição do lugar é mais fechado quando você pensa nele. Ele é mais íntimo, ele é mais humanizado, né? E para o espaço, ele seria qualquer porção da superfície da Terra, né? Da superfície do planeta. Qualquer espaço, é um espaço. Você já pensa em espaço aberto, certo? Então, ele é amplo, ele é desconhecido, né? Então, nessa relação, a gente pode falar que o lugar está dentro do espaço, né? Ele é contido dentro do espaço. Então, a categoria, acho que de lugar, ele encerra espaços com o qual esse indivíduo tem vínculo afetivo. Então, a gente vai encontrar algumas referências pessoais e alguns sistemas de valores que vão induzir diferentes formas de perceber e construir a paisagem e o espaço geográfico. Né? Se a gente manter essa linha de pensamento, nessa perspectiva de lugar e singularidade, o lugar ele é resultante, né, de um lado, de características históricas, de características culturais, né, inerentes ao processo de formação. E por um outro, é um local de expressão. Eu entro nesse lugar para fazer uma expressão, eu posso me expressar globalmente. Né? Então, o lugar ele se apresenta como um ponto de articulação entre vamos dizer assim, a globalidade, né, a mundialidade né, o global, quando eu estou falando aqui, gente, essa mundialidade né? Eu sou global, eu sou inteiro por mim mesmo, vocês são inteiros por você mesmo. Eu posso me expressar em minha total globalidade ali, e o local, enquanto essa especificidade, né? Esse espaço bem definido, concreto, enquanto espaço de expressão, enquanto momento, né? O lugar, sob esse ponto de vista mais afetivo, ele possui uma dimensão histórica que está relacionada com a prática do cotidiano, né? Sobre o espaço plano que eu posso... Só esse espaço, tá? Sobre esse espaço plano que é vivido, né? Deu para pegar? A gente tem essa categoria de afetividade, de uma relação histórica que eu tenho. Tipo, não sei se vocês já mudaram de casa, mas se vocês passaram a infância em outra casa e se mudaram, você tem uma relação afetiva com aquele outro espaço. É um local para vocês, é um lugar. Tá? Passando para outra categoria, que seria a categoria de paisagem, a paisagem ela vai constituir uma categoria com um caráter específico para a geografia, mas diferente daquele utilizado pelo senso comum. Quando eu estou falando senso comum, é quem não se aprofunda muito nos estudos geográficos, tá? Não é qualquer um assim. Então, lá, quando a gente está falando da sistematização do conhecimento geográfico, a gente sempre definiu paisagem de maneiras muito diferentes, né?
era uma grande, enfim, uma grande contribuição foi dada por outros pensadores, né? E esse é muito importante, mas só se você for fazer curso de geografia. Se você for fazer geografia, você vai ter que estudar muito esse cara, que é o Paul Vidal de Lablache. Eu sou fã dele, eu queria muito sentar e tomar um café com ele uma tarde. E quem que tiver curiosidade, por favor, ele é muito interessante. Para o Paul, paisagem seria aquilo que o olho abarca, né, que o olho observa, que a gente é passível de observação. Mas, né, com o dinamismo, né, e o percurso do entendimento, né, vai se modificando, principalmente quando a gente está falando da paisagem, essa dinâmica vai residir numa forma de interpretação, né, vai estar limitada, não limitada, mas vai estar muito ampla, numa maneira de interpretação. Porque antes a gente se fundamentava, né, apenas a descrição empírica dos elementos, né? E hoje a gente conseguiu acrescentar as relações, né, as conjunções dos elementos naturais e os tecnificados, os naturais e os sociais, os naturais e os econômicos, os sociais, os naturais e os culturais, né? A gente tem essas interações hoje. Então, paisagem, como um objeto de estudo, né, principalmente quando a gente vai falar ali ao longo dos primeiros ciclos ali do ensino fundamental também, a gente pode abordar esse conceito a partir de uma paisagem local, né? Então, o estudo da paisagem, ele não deve ficar restringido só a constatação, a descrição de alguns fenômenos que estão constituídos. Paisagem é o espaço. Eu estou observando parte desse espaço. E nesse espaço eu consigo ver relações. Eu consigo ver relações, por exemplo, de especulação imobiliária. Eu consigo ver transição de pessoas, trocas culturais, trocas de fala, relacionamento humano. Então, lugar, um local histórico, um local afetivo, um lugar bem fechado, delimitado. Paisagem, o que eu observo e as relações que eu observo entre eles. Entre eles não, nesse espaço. Entre os agentes que estão contidos nesse espaço. Deu para ir? Tranquilo? E daí a gente vai passar para a categoria de território. Maravilha. A gente vai passar para a categoria de território, né? O último, vamos dizer assim, mais importante. Quando a gente vai falar de território, a gente já está abarcando, né? E a gente está entrando em uma delimitação mais política. O estudo do território, ele vai ter como base central algumas relações entre os agentes sociais, principalmente, né? Entre os agentes econômicos, entre os agentes políticos, que vão interferir na gestão do espaço. Isso, por que eles vão interferir? Porque a delimitação do território está presente na relação de poder, né, na relação de domínio, na relação de apropriação contida. Eu estou pegando para mim algo que não é meu. Olha só, eu não sei se vocês sabem, mas desde o período da Idade Média, se eu não me engano, eram 17 barreiras que separavam povos. Hoje, 6 de março de 2021, às 9h10 da manhã, são mais de 60 barreiras. 60. Alguma coisa deu errado aí na história da humanidade. Era para a gente diminuir essas barreiras e a gente está aumentando elas, né? Mas, enfim, voltando. O território, ele vai se configurar. Perfeito, Aleph. Perfeito. Perfeito. Até me arrepiei. O território, ele vai se configurar como uma porção concreta do espaço geográfico, né? Onde vão se revelar diferentes condições ambientais de diferentes tipos de vida populacional. O território, ele é uma fonte de recurso. Né? Só assim ele pode ser compreendido quando enfocado
em sua relação com a sociedade e as suas relações de produção, né? O que pode ser identificado, o que pode ser utilizado pela indústria, pela agricultura, pela mineração, pela circulação de mercadorias, pelas diferentes maneiras que a sociedade vai utilizar e se apropriar e transformar a natureza daquele espaço, né? É o uso diferenciado do território que vai acabar conferindo a esse território diversas dinâmicas de enormes complexidades, né? Então, vai acabar retratando a diversidade cultural, né, que embora eles convivam mutuamente, né, eles buscam na produção do território o reconhecimento dessas especificidades, né? A análise de produção dos diferentes territórios deve ter um enfoque, né, com o homem como sujeito produtor desse espaço, que vai contemplar principalmente o social, principalmente o cultural, o econômico, o político e os valores que essas categorias dentro do território vão acarretar. Então, no decorrer da história, principalmente da história do pensamento geográfico, o território ele vai ganhar diversos tipos de abordagens, né, desde representação de uma parcela de espaço, um local que indica posse, um local que indica apropriação, até o principal papel dele, que o Aleph já deu um spoiler, que é a representação de domínio, de dominação, de poder. O território ele é dominado por uma comunidade, era, né, pelo menos, agora ele é dominado por um Estado, né? A conotação política ganha muita força quando a gente vai passar no conceito de território, que vai fundamentar os estudos da geopolítica. Território é espaço nacional, né? Você cria um espaço de identidade, você cria um espaço e você desenvolve nele um espírito nacionalista, né? É uma área controlada, é uma área regida por um Estado nacional. É um conceito, né? Esse conceito de território, ele vai se alargar muito, o que vai permitir que a gente explique várias dinâmicas geográficas que vão estar relacionadas à organização de uma sociedade e às interações com as paisagens, tá? Tem um livro muito bom mesmo, eu vou ver o nome certinho dele, mas o autor, ele se chama Tim Marshall. Deixa eu pesquisar aqui. Prisioneiros da Geografia, lembrei. Prisioneiros da Geografia. Se alguém se interessar por essa área de estudo, né, geografia, esse livro vai mostrar para a gente como o espaço geográfico, como o espaço natural, né, a natureza, ela impede, ela segura algumas políticas, alguns políticos. É o caso que eu falei para vocês da semana passada sobre a relação no Ártico, né? Como que está a relação ali no Ártico? Como a gente utiliza a natureza, ou ela impede que a gente utilize ela, para realizar algumas políticas internacionais. É fantástico esse livro, é fantástico mesmo esse livro. Então, até pelo que a gente falou aqui agora, o território ele é uma categoria de análise que vai permitir que a gente entenda as relações sociais ali que foram desenvolvidas, que foram tecidas ao longo da história, né? Então, o território ele vai contemplar uma dinâmica espacial em constante mutação, em constante organização, ou a gente pode falar em uma constante reorganização. Eu acho que todo mundo conhece Milton Santos, né? Milton Santos, para geografia, é Deus. Então, para o Milton Santos, seja qual que for o país, né, o estágio de desenvolvimento desse país, sempre vai haver nele uma configuração territorial formada por uma constelação de recursos naturais. O que ele quer dizer com essas constelações de recursos naturais? Planícies,
florestas, morros, lagos, rios, e também recursos criados pelo homem. O homem interagiu com esse espaço. Ferrovias, hidrovias, rodovias, né? Barreiras, tá ali a muralha da China, né? Para falar isso para a gente. Todos, né, de ordem, né? Barragem, açudes, cidades, enfim, o que for. É esse conjunto de todas essas coisas arranjadas em um sistema que vai formar a configuração territorial, onde a realidade e a extensão dessa realidade vão se confundir com o próprio território do país. Né? Tipo de floresta, tipo de solo, tipo de clima, tipo de escoamento de produção, eles são interdependentes, né? Como também são as coisas que o homem superpõe à natureza. Né? Aliás, essa interdependência se complica muito e completa justamente porque ela vai se dar entre as coisas que a gente chama de natural e o que a gente chama de artificial. Vai estar relacionado a essas coisas, tá? Então, a abordagem, né, geográfica da realidade, quando a gente vai efetuar, com base nas diferentes, vamos dizer assim, categorias de espaço, a gente deve assinalar como um processo de construção de um conhecimento geográfico. O que eu quero dizer com isso? Então, a partir de uma compreensão de como a realidade ela é construída, né, como ela é percebida, como ela é vivenciada, e não como conteúdo em si, como uma explicação simplista e reducionista. Você não pode pensar na geografia assim. Pensa para mim num condomínio, um prédio. Ele está num espaço natural, o homem construiu esse local, e eu tenho diversos agentes interagindo num mesmo espaço ao mesmo tempo, modificando aqueles espaços, né? Redecorando cada cabinezinha daquela, né? Interagindo de maneiras diferentes nos corredores, né? Então é muito complexo para mim limitar a geografia em definições simplistas. Tudo bem, gente? Deu para entender? Os slides que eu coloquei lá para vocês no grupo, eles são muito, eles têm uma definição um pouco mais desenvolvida, né? Tá muito mais escritinho lá para vocês. Mas a ideia, praticamente, se a gente for para vocês lembrarem dessas questões, né, principalmente no vestibular, é a gente fazer essa relação entre lugar e afetividade, né, paisagem e observação, território e poder, certo? Olha, se vocês puderem ler esse livro que eu recomendei para vocês, é fantástico. Eu acho que vai abrir muito uma visão de mundo assim para vocês, porque estão acontecendo coisas que a gente não vê na mídia todo dia, né? Principalmente agora que a gente está com Covid. Estados Unidos e China tá quase saindo do tapa lá no Mar do Sul da China. Índia e China estão quase tretando também entre ali e o Tibete, né? Enquanto isso, a Rússia está fazendo a festa no Ártico. Né? Tem um vulcão na Itália até agora, praticamente soltando em atividade. E a gente não vê essas coisas. Então, é preciso que vocês ampliem um pouco a visão de vocês. Nunca fiquem limitados, olhando para sempre a mesma teclinha, tá? Vão atrás de informação. Esse livro é fantástico, vai ajudar muito vocês enfim, em desenvolver até uma boa redação, dependendo do assunto, tá? Vocês vão conseguir entender relações de territorialidade, de poder e de geopolítica, como a geopolítica é dinâmica. É muito interessante mesmo esse livro. Se eu conseguir achar em PDF, eu mando lá para vocês. Eu vou lançar lá no grupo de vocês também um livro que é de um professor meu, ali da Unesp, de Rio Claro, que vai falar sobre o desenvolvimento da história desse pensamento geográfico. Tá? Vou jogar lá agora. Joguei. E é isso, gente. Tá? Qualquer coisa, vocês têm meu WhatsApp, vocês têm meu contato. Surgindo dúvidas, querendo dicas de alguma abordagem de estudo, vocês podem me procurar.
Tá, alguém tem alguma pergunta, quer falar alguma coisa? Não? Tá tranquilo? Vocês dormiram? É uma aula bem